Oi, amoras! Tudo bem com vocês? Pessoal, olha o que a gente vai estar pintando hoje. Vou fazer para vocês o passo a passo completo dessa linda cesta. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu pintei, então eu coloquei stencil, folhinhas fantasma, para vocês verem que o stencil dar um charme todo especial na sua pintura. Esse daqui, gente, eu não coloquei para vocês verem que mesmo você que não tem stencil vai conseguir reproduzir esse trabalho, tá bom? Então, é da minha apostila 4, esse é o risco de número 1. Se você ainda não adquiriu, eu peço que você me chame no WhatsApp, compre apenas R$ 20, 12 riscos e vamos pintar esse lindo trabalho. Então, ó, com sépia, a gente vai estar fazendo, tá? A alça, tá? Então, no primeiro momento, você vai pegar aí o pincel 10 e a gente vai estar fazendo só mesmo o preenchimento, ó. Bastante tinta, tá? Até encontrar aqui essa parte que a gente já deixou pronta da cesta, ó. Até chegar aqui embaixo. Tá? E aí, vocês vão pegar um pouquinho do preto. Observe que aqui, ó, nesse canto, tem uma linha. Então, nessa linha aqui, ó, a gente vai escurecer um pouco, porque meio que tá dobrada a alça. Então, essa aqui é a parte de baixo da alça, ó. O que que eu faço? Eu venho com o preto, ó. Com um pouquinho do preto, eu venho aqui próximo da rosa também, ó, e eu adiciono. Por quê? Porque a rosa tá por cima e ele vai projetar sombra na alça, tá? Com a esquinha do preto, ó, eu vou vincar também, ó, nessa partezinha aqui dentro. Deixa eu só ver se a câmera tá pegando, porque às vezes eu pinto e a câmera não tá pegando. Tá? Aqui, ó. Só com a sujeirinha mesmo, eu venho cá colocando, ó. Certo? E agora eu vou voltar no areia. Então, vou continuar com o pincel 10, mas se vocês quiserem fizer com o pincelzinho menor, tá tudo bem, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar a tinta areia de um lado só, enquanto essa alça tá molhada ainda. Ó, e eu vou começar a fazer aqui, ó. Eu chamo de vírgulas, ó. Gente, desculpa, deixei a tinta cair, ó. Olha, nesse sentido, até chegar aqui, ó. Onde a gente colocou aquele preto, ó. Certo? Aí, eu vou começar daqui de baixo, subindo agora, tá? Então, eu pego aqui, ó, com a tinta pra fora, ó. Ó, e alinho a esse traço que a gente já deixou aqui. Venho aqui, ó, olha, como se eu estivesse abraçando essa alça aqui, ó. Tá bom? E aí, eu vou fazer o mesmo processo, ó, sempre aqui de lado, ó. Eu venho para o centro aqui, ó. Olha. Pra dar esse efeito, como se tivesse, como se o cipó, ó, tivesse realmente trançadinho, ó. Aqui, ó, a alça, ela já começa a dar aquela, né, diminuída, ó. Então, eu venho na bordinha, ó, e jogo pra dentro, ó. É quase como se fosse uma trança, ó. Faço de um lado, faço do outro. Ó, agora a gente tá chegando aqui, ó. Pegar mais tinta. Tá? Aqui, ó, eu vou vir com a sujeirinha que tá só no pincel, ó. Tá? E aqui, ó, eu vou colocar mais uma aqui, ó, pra dar aquela finalizada aqui, ó.
certo? Depois a gente vai dar uma retocadinha aqui nessa cesta, viu? E dessa forma, a gente vai fazer a alça, tá? Vamos fazer um botão agora, são 3 botões. O botão vocês observem bem, porque eu vou fazer um só. E o mesmo passo que eu fizer em um, você vai repetir em todos. Vamos pro botão, tá? Pega um pincelzinho aí de tamanho 6 ou 4. Começo, ó. Lembra que o botão, a sombra vai ficar no mesmo sentido da sombra das folhas, tá? Então, se eu coloquei a sombra das folhas tudo em direção da cesta, o botão vai ser o mesmo processo. Então, essa lateral aqui, ó, ela vai ficar com o verde pistache, que é mais claro, pode ser o verde oliva também. E na lateral, ó, eu venho adicionando meu tom mais escuro aqui, que eu tô usando o verde pântano. Ó, tá? Pra fazer o botão. A parte de baixo aqui, ó, a gente já vai ligar o cabinho, ó, do botão, ó. Tá? Eu venho com um pouquinho do verde pistache e o verde panto já fazendo esse cabinho aqui, tá? Eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, tá? Se for o pincel da Condor 421 para acabamento, é melhor. E eu vou fazer essas pontinhas aqui, ó. Subindo, ó, tá? E na pontinha eu pressiono um pouquinho, ó, pra aparecer essa dobrinha. Ó, trabalho, tá? Vou limpar bem o meu pincel e eu vou dar uma iluminada com esse verde que a gente tá utilizando pra iluminar a folha, tá? Com verde bebê ou faça a misturinha como eu falei, que é branco com verde bandeira. A gente dá uma cor mais bonita do que o verde bebê, tá? Ó, bem nessa lateral aqui. Depois que secar, a gente vai vir e vai retocar com luz seca e um pouquinho de branco, né? Com a luz seca e um pouquinho de branco, ó. É só repetir em todos os botões. Vamos para as rosas, tá? Aqui a gente tem uma rosa que ela tá virada, não é isso? Tá? Então, eu tô reforçando aqui com o lápis, ó. Tá? Tô reforçando aqui com o lápis, que é pra me ajudar aqui não me perder, já que a gente vai estar trabalhando com tons de vermelho, tá? Que lápis é esse que eu tô usando? Eu tô usando um lápis 6B. Você encontra em qualquer papelaria. É um lápis muito gostoso de trabalhar, que é bom pra pintura, tá? Eu uso pra fazer riscos, então eu uso pra reforçar aqui o meu desenho, tá? Então, vamos lá. Pra essa rosa aqui, gente, eu vou estar usando seguintes cores. Vermelho profundo, vermelho tomate, coral e talvez um pouquinho de branco, tá? Então, vamos começar. A gente começa pelas pétalas que está por trás. Eu vou começar com o vermelho profundo nessa pétala que tá por trás, tá? Então, ó, o pincel é você que escolhe o seu pincel aí, tá? Eu tô trabalhando aqui com a linha da Castelo e com o da Tigre também, que é a referência 141, que eu gosto muito dele, tá? Mas o importante aqui, ó, pincel 8, ó. Essa parte eu vou fazer com vermelho profundo, que é um vermelho mais forte. E o restante da pétala, ó, eu vou estar preenchendo com vermelho tomate, ó. Tá, ó. Essa pétala, ela tá mais por baixo, então ela fica mais escurinha. Essa pétala, ela tem uma dobra. Ela tem uma dobra, então eu vou pegar o coral, ó. E eu vou fazer a dobra com a cor coral, tá? Com a sujeirinha que tá no pincel, eu posso pôr aqui, ó. Mas eu já marquei a minha dobra ali, tá? Se você quiser fazer agora, você pode fazer agora, tá? Você vai vir com um pouco do branco. Ó, se você resolver fazer esse passo agora, esse fundo aqui que tem que estar úmido, você vai vir com uma isquinha do branco, bem pouquinho, ó. Você vai vir em cima do coral que a gente acabou de colocar e vai colocar esse branco, ó. E vai trabalhar esse branco pra quê? Eu não quero um branco forte aqui. Eu quero apenas um tom de coral mais claro, tá? Lavo o meu pincel e eu vou passar pra próxima pétala aqui, tá?
Então, vamos lá. Vermelho profundo para a parte da sombra. Ó. E eu completo com o vermelho tomate. Tá? De cá, ó, vermelho tomate. E nessa partezinha aqui que tem a sépala, eu coloco um pouquinho desse vermelho mais escuro, bem pouquinho, ó. Certo? Vou limpar bem o meu pincel, eu vou pegar, ó, misturinha de coral com branco, misturinha mesmo, só um pouquinho, ó, no pincel, ó. E eu vou vincar bem nessa bordinha aqui, ó, e eu vou dar uma leve iluminada. Aqui, ó, uma pétala tá por cima da outra, ó. Bom, no meu risco tá assim, gente. Se vocês não tiverem, eu posso ter riscado essa pétala errada aqui, observando agora, ó. Tá? É uma isca de branca com um pouquinho de coral para iluminar, que a intenção é fazer uma rosa mais avermelhada. Então, a rosa avermelhada, ela não tem reflexo muito branco, muito claro. Tá bom? A não ser rosa colombiana, que aí é outra história, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente vai fazer essa parte aqui, ó, do copo. Então, vamos lá. Essas duas pétalas aqui, elas estão por trás. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou trocar de pincel, porque o meu pincel tá grande. Então, eu preciso de um pincel menor para mim trabalhar ali. Eu vou pegar o número 6. O número 6 aqui, ó. Começo com a minha sombra bem próxima aqui, ó. Abaixo da dobra. Tá? Completo com o vermelho tomate, ó. Venho aqui do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. Eu começo sempre com o tom mais escuro, marcando a minha sombra, ó. E aí, depois, eu venho com o vermelho tomate, que é a cor de base que eu tô usando pra fazer essas rosas. Coloco, ó, já vou deixar pegar um pouquinho do coral com um pouquinho do branco, ó. E eu vou dar uma iluminadinha na borda aqui, ó. Bem nessa bordinha aqui, tá? Com o coral puro, eu vou fazer essa dobrinha aqui, ó. Eu preencho a dobrinha com coral puro. E assim eu vou passar para as outras pétalas, tá? Aqui, essas pétalas aqui, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Com o vermelho profundo, ó, eu vou marcar todas as minhas sombras, dando aquela esfumada, tá? Ó, completo com vermelho tomate, todo o restante, ó. Preencho o vermelho tomate. Gente, como eu marquei com lápis 6B, eu consigo ver o risco por baixo. Então, eu não me perco, tá? Eu poderia preencher a rosa toda aqui de vermelho e vir depois fazendo os cortes mais claros, que eu não me perderia. Por isso é importante você ter o lápis, tá? Gente, o Nicolas resolveu brincar aqui no quarto, mas eu não posso esperar, porque eu fiz a base aqui, ó, e eu preciso dela úmida pra mim iluminar, tá? Então, ignora o barulho aí, só presta atenção aqui na minha pintura, tá? Peguei o pincel Condor 421, esse aqui é o número 8, pra mim fazer essas dobrinhas aqui antes que seque, tá? Então, ó, inicialmente eu vou pegar coral de um lado só, ó. Tinta de um lado só, gente, com a mão bem levinha, ó, eu venho fazendo as dobrinhas, ó. Ó, quando chega no meio da dobrinha, eu pressiono um pouquinho o pincel para que no meio da dobrinha ela fica mais gordinha. Então, na ponta que eu inicio, ela fica mais fininha e no meio ela fica mais gordinha, tá? A gente vai fazer com coral, mas depois a gente vai fazer, iluminar com um pouquinho de branco, tá?
Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. E aí, eu volto pro pincel, que é o Condor Castelo C522. Esse aqui é o número 6 que eu tô usando. Vou lavar ele e eu vou trabalhar com branco, ó, tá? Bem aqui, ó. Vou trabalhar com branco nessa região, bem na parte central, uma pincelada generosa de branco. Depois disso, ó, eu vou vir com vermelho tomate em volta desse branco, ó, e eu vou fazendo o esfumado, ó. Em volta do branco com vermelho tomate, ó. Movimento circular, ó, vermelho tomate. Tá? Aqui, ó, eu posso colocar o vermelho tomate. Tá? Abaixo da pétala que tá dobrado, eu não coloco o vermelho tomate. Eu coloco o vermelho profundo, porque aqui, abaixo da pétala dobrada vai ter sombra, tá? Certo? Observe essas duas partezinhas aqui, ó. Eu vou vir pro coral, porque eu preciso dela mais iluminadinha. Olha, com leveza eu trabalho aqui a volta. Para dobrinha, eu vou voltar com o pincel de acabamento, né? O Condor 421. E essa dobrinha aqui, ó, eu vou preencher ela toda com o coral. Aqui, a gente precisa que esse aqui dá uma secada, tá? Ó, essa lateralzinha aqui, ó, ela tem que ficar mais clara. Por quê? Porque essa parte mais gordinha, ela tá por cima, tá? Aí, ó, observa a pétala que tá por baixo. Ela fica mais escurinha. Tá? É só questão de observação. Tá? Eu preciso que essa rosa dá uma secadinha aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai vir reforçando esses pontinhos que vai ser mais claro, que são principalmente as dobrinhas, tá bom? Enquanto aqui vai dando uma secadinha, a gente vai estar trabalhando outras partes aqui da nossa pintura. Ó, pra gente tá dando uma iluminada, aqui não secou direito ainda, mas eu já vou fazer, tá? Então, ó, é uma pinceladinha do coral com uma isca do branco. Ó, com uma isca do branco, tá? Fazer o recorte aqui da rosa, ó. Onde eu vou estar colocando essa misturinha? Nas dobrinhas. Então, eu começo, ó, com a tinta de um lado só do pincel, ó. E eu vou vir nas dobrinhas, ó. Dando aquela iluminadinha. Aí, ó, tinta de um lado só. Não precisa colocar muita tinta no pincel. Vai dando aquela esfregadinha assim, ó, e a tinta já vai pegando, tá? As pontas fininhas pra ficar delicado, pra dar, né, fluidez, ó. Tá bom? Faça pouquinha misturinha, se precisar você faça mais, tá? Ó, e aí se quiser acrescentar, ó, de repente mais umas dobrinhas, pode estar acrescentando, ó. Venho aqui nessa parte, na dobra principal, né, que é da pétala da frente, que tá mais visível, ó, e eu faço bem caprichada. Termina com a ponta bem fininha. Ó. Não precisa de colocar muita tinta, ó. Capricha bem na borda, ó. A misturinha minha foi a conta certinha pra tá reforçando aqui, ó. Com a sujeirinha que tá no pincel, ó, eu vou vincar, ó, nessa parte, pra ressaltar essa parte mais gordinha. Posso vir aqui, ó, que essa pétala aqui, ó, ela tá meio por cima dessa outra aqui, né? Então, ó, com a sujeirinha que tá no meu pincel que sobrou, eu dou esfumada já fazendo uma luz seca, ó. Olha.
Essa pétala aqui eu posso colocar um pouquinho, tá? E essa parte aqui tá pronta. Ó, novamente aqui o lápis 6B, tá? Ó, só pra me reforçar alguns pontos aqui, tá, gente? Se vocês quiserem estar fazendo, tá? Se não quiser, pode pintar logo direto. Eu gosto de fazer só pra mim não me perder mesmo, tá? Ajuda bastante. Ó, tá? A gente vai fazer agora essa rosa aqui, tá bom? Eu vou fazer essa rosa, gente, um pouco mais clara, tá? Eu vou estar fazendo ela mais clara. Vou pegar aqui o pincel pra mim começar a trabalhar nela, tá? E eu vou trabalhar com vermelho profundo, né, que é um tom mais escurinho. Mas eu vou estar usando a cor Tutti Frutti para fazer a base dessa rosa, porque eu quero ela mais clara. Mas se você não quiser fazer, pode usar as mesmas cores que a gente utilizou nessa aqui, mais vermelha, tá? Então, ó, com o pincel 8, eu vou pegar a tinta, ó, no canto do meu pincel e eu vou marcar essa profundidade que tem na boca da rosa, tá? Por que que eu já faço logo? Porque quando eu coloco esse tom mais escurinho direto no tecido branco, ele vai ficar mais intenso, que é justamente o que eu quero aqui, ó. A cor mais intensa. Feito isso, eu vou começar a fazer o preenchimento, tá? Aqui, ó, é a boca da minha rosa, tá? Então, eu continuo com o mesmo pincel e eu vou fazer o preenchimento, ó, dessa boca aqui. Então, eu começo com rosa mais na borda aqui, ó, e vou entrando com ele próximo ao vermelho que a gente acabou de colocar. Então, nessa junção entre o vermelho profundo e o Tutti Frutti, eu tenho que esfumar bem, tá? Esfumar bastante pra unir esses dois tons aí, certo? E agora, eu vou deixar de lado, por enquanto, a cor, o vermelho profundo, e eu vou trabalhar com o tomate, tá? Com Tutti Frutti e tomate. Então, eu venho, ó, aqui vai ter sombra, ó, nesse canto, ó, da pétala. Então, eu venho com a tinta no canto do pincel vermelho tomate e eu vou colocar lá e venho completando o restante da pétala aqui, ó, com esse tom aqui. No desenho de vocês, tem uma pétalazinha solta aqui, ó, tá? Se quiser fazer o contorno dela, pode estar fazendo, mas eu prefiro passar por cima dela, tá? Venho aqui, ó, eu chamo de 3 ondinhas. Quando eu falar 3 ondinhas, eu estou me referindo a essa parte da frente aqui do copo, tá? Da boca da rosa. Preencho com Tutti Frutti. O Tutti Frutti, gente, vai ser a minha cor de base e a minha sombra vai ser o vermelho tomate, tá? Ó, com o canto do pincel, eu vou pegar o vermelho tomate, eu vou vincar, ó, nessa lateral, ó. E eu vou adicionar o vermelho tomate aqui. Na ponta da pétala, eu vou colocar Tutti Frutti, que é o tom mais claro. E vou esfumar, ó, pra me mesclar esse tom, ó. Pra esse tom ficar mais mescladinho, tá? Depois a gente vai vir fazendo o corte, ó. Tá? Vamos pra essa pétala. Vermelho tomate, ó, no canto do pincel, ó. Eu vou colocar aqui. Coloco abaixo dessa pétala dobrada, que tá aqui na frente, ó. Tá? Completo Tutti Frutti. Trabalho bem o pincel de forma circular, para que esses dois tons criem um degradê. E eu venho fazendo todo o preenchimento, tá? Certo? Venho do outro lado, mesmo processo. Vermelho tomate, canto do pincel, vou sombrear aqui, ó. Aqui. Nesse cantinho aqui, ó,
vai ser vermelho tomate. O restante dessa pétala, tutti-frutti, ou rosa chá, ou rosa bebê, até o pink dá pra pôr, tá? Vai ficar um pouco diferente, mas dá pra colocar também. Pra outra rosa. Ó, abaixo aqui desse copo aqui, ó, a gente vai colocar o tom mais forte, tá? Porque é a sombra. Vou completar aqui, ó. Tá? Essas pétalas de baixo, elas vão ficar mais escuras, tá? Como essa parte de baixo aqui, ela tá por baixo, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o restante tudo com o vermelho tomate. Tá? Aqui, de ladinho dessa pétala aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do tutti-frutti, tá? Lembra que a gente fez a sombra tudo para o lado da cesta? Então, a gente vai fazer a mesma coisa com as rosas. Então, essa parte de cima que ela vai ficar mais sombreada. Agora, para a parte do copo, com o pincel ainda sujo do vermelho, eu vou vir cá, eu vou preencher esse pequeno espaço aqui, ó. Com um pouquinho do vermelho, eu faço aqui, ó, tá? Com o vermelho, gente, eu vou sombrear abaixo dessas pétalas aqui, ó, que estão dobradinhas, tá? Desta dobra, ó. Sombreei, eu vou lavar o meu pincel, tá? E eu vou pegar uma pincelada do branco. Ó, com a pincelada do branco, eu vou dar uma pincelada aqui e aqui também um pouquinho desse branco, ó. Certo? Vou lavar o pincel e eu vou vir com o rosa, né, com o tutti-frutti, ó. Unindo agora esses tons aqui, ó. Sem cobrir muito esse branco, tá? Eu trabalho próximo dele, ó, esfumando. Com o movimento circular, ó. Uma esquinha do vermelho aqui, ó, só pra unir aqui, ó. Tá? A gente tem que preencher bem preenchido, tá? A gente tá trabalhando às vezes com tons claros, mas tem que certificar de que tá bem preenchido a trama do tecido, ó. Ó, pode voltar, botar mais vermelho, porque quando a tinta vai secando, às vezes ela suga um pouco demais, tá? Viu que a nossa base tá pronta? Tá? Agora, com a sujeirinha do rosa, eu vou passar aqui, ó, nessa pétala de cima. Só com a sujeirinha, tá? Agora, a gente vai pra parte do corte, tá? Pra isso, eu vou estar usando o pincel. Ó, pra fazer o corte, é bom um pincel, gente, que tenha as cerdas chatas, assim, mais inteirinhas e mais finas, tá? Então, geralmente, eu uso o Condor 421, tá? Os meus estão um pouco gastos, então eu vou usar outro pincelzinho aqui. Mas o importante também é o tamanho, tá? Você pode cortar desde o 8 até o número 14. Aqui é uma rosa maiorzinha, então você pode usar um pincelzinho de 10 até 14, tá? Então, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês. A sua tinta branca, ela tem que estar numa boa consistência. Ela não pode estar muito mole, mas ela não pode estar muito dura também, tá? A rosa aqui, ó, eu já pego nela, ela já não mancha meu dedo, tá? Mas ela não está totalmente seca, tá bom? Então, esse aqui é o pincel 10, tá? Eu vou pegar a tinta, ó, no canto do pincel, eu pego no canto do pincel, venho aqui, ó, com a tinta pra cima, ó, o canto que tá com tinta fica pra cima, ó. Venho bem aqui no centro, ó, desse miolinho, ó. Olha.
e puxo, ó. Puxo descendo fininho até aqui dentro, ó. Dou aquela esfumada, então eu faço essa vírgula, ó, sem tirar o pincel do local, tá? Pra ficar esse esfumado. Pego mais tinta, venho aqui, ó, e vou do outro lado, ó. Com o mesmo movimento, ó. Movimento de vai e vem, tá? Essa parte é muito importante você assistir o vídeo várias vezes. Por quê? Porque é a parte que dá volume, tá? Que deixa a sua folha, cheio, deixa sua rosa mais cheinha, ó. Aqui dentro, ó, eu posso trabalhar com pincel 8. Olha. Tá? Sempre lembrando que toda vez que você começar a entrar aqui pra dentro, ó, vai ficando mais escurinho os seus tracinhos, tá? Então, aí você pode até colocar, de repente, um pouquinho do coral junto com o branco, ó. Pra essa parte, essas pétalazinhas que estão internas não ficar tão evidente, tá? Com o cantinho do pincel, ó. Certo? Com o canto do pincel e a tinta branca, ó, eu vou fazer aquelas 3 ondinhas, ó, eu faço, né? E eu puxo aqui a sobrinha, ó, esfumando, ó. Tá? Lavo o meu pincel e agora eu vou trabalhar as pétalas laterais, tá? Tinta no canto do pincel, tá? Eu vou com a tinta bem aqui no cantinho, ó. E vou colocar, ó, e eu vou dar aquela esfumada, ó. Puxo até aqui assim, ó, e eu paro. Pego mais tinta e eu venho aqui, ó, eu gosto de dar esse piquezinho, ó. Ó, puxo virando, ó. Chegando até aqui próximo, tá? Vou do outro lado a mesma coisa, ó, posiciono lá no cantinho, ó. Dou aquela esfumada. Pego mais tinta, ó. Faço aqui essa dobrinha, esfumo. Ó, e pego mais tinta e venho aqui, ó, terminando a pétala aqui, tá? Esfumo, ó, pra deixar a pétala mais larga, tá? Ó, tinta no canto do pincel, eu vou vir aqui, ó. Ó, esfumo bem, porque é uma pétala que tá bem aberta. Olha, pego novamente, eu falo que eu dou uma quebrada, como se fosse um cortezinho ali, ó. E aqui, ó, eu puxo, ó, descendo mais fininho, ó, até chegar aqui. Certo? Venho do outro lado, ó, e eu vou fazer o mesmo processo, ó. Esfumo. Ó. E aqui, ó, se vocês repararem no desenho, vai ter uma dobra, tá? Ó, aqui eu vou puxar um pouco mais para dentro, ó. Certo? Aqui, ó, olha, esfumo aqui, puxo aqui pra baixo, ó, e esfumo junto. Aqui não precisa ficar muito claro, então não precisa carregar muito, ó. Se precisar, pega um pouquinho do vermelho junto, que aí vai dar um tom de de rosa. Ó, botar um pouco de vermelho aqui para vocês poderem entender. Ó, vai dar um tom de rosa. Ó, como a pétala passa aqui por cima, ó, eu preciso fazer essa pontinha bem fininha, ó. Tá?
essa pétala aqui, ó, aqui assim tem uma pétala que tá saindo aqui por baixo, tá? Só que antes da gente fazer ela, a gente vai aqui, ó, com a tinta pra baixo, né, no canto do pincel, ó, eu vou iluminar essa borda aqui, ó. Eu ilumino essa borda, ó. Achou que pegou muita tinta? Limpa o pincel, volta, ó, esfumando, tá? Pra fazer essa dobra aqui, eu vou pegar um pouco do branco com um pouco do vermelho. Aqui, ó. E aí, ó, eu vou trabalhar com essa cor aqui no pincel. Por quê? Porque a pétala tá saindo lá de baixo, então ela não pode sair logo de cara clara, né? Esbranquiçada. Então, a gente coloca assim. Ó, essa pétala aqui fica fininha, não encontra essa outra. Lembre sempre disso, as pontas das pétalas, elas se cruzam, não se encontram, tá? Ó, venho com o branco, ó, e eu vou dar uma leve reforçada, com cuidado para não manchar. Certo? Tinta de um lado só do pincel, ó. Ou no canto, eu vou vir fazer nessa parte aqui, ó, essa pétala que tá dobrada, ó. Pouca tinta, traço fininho. Ó, aqui tem uma, ó. Peguei muito vermelho, gente. Eu tô misturando um pouquinho do vermelho no branco. Tá? Aqui nessa lateral também tem uma pétalazinha, lembra que a gente passou por cima dela? Ó, são tracinhos, gente, ó. Uma vírgulazinha que a gente coloca pra dar mais volume, ó. Aqui, ó, desse ladinho, eu vou dar uma leve iluminada, mas bem pouquinho, tá? Porque o espaço, ele é bem pequeno. Pode trabalhar com um pincelzinho menor. Depois que seca, se você quiser retocar qualquer detalhe, tá? Pode estar voltando e retocando. Ó, que eu gosto de esfumar bem, ó, puxando um pouco mais pra dentro. Essa tonalidade de rosa, porque é uma pétala que tá bem aberta, tá? Aí, se você quiser colocar aqui, ó, mais uma pétala, tá? Ó, tinta no canto do pincel, tinta branca. Pegar um pouquinho do vermelho também, ó, tinta branca, ó. Ó, e aí você simula que aqui tem mais uma pétala, ó. Ela tá saindo aqui por baixo, ó. Ó, coloquei o vermelho. Vou retocar essa aqui, ó, que eu acabei borrando ela. E aí, você adiciona mais uma pétala. Isso se você quiser tá fazendo, tá, gente? Porque cada pessoa, tem pessoas que não tem coragem de tentar fazer essas pétalas assim, adicionar pétalas, tá? Tem medo de errar alguma coisa, aí não consegue tá adicionando a pétala. Secou, vocês voltem e retoquem. Sempre lembrando que as pétalas que estão por cima ficam mais claras, ó. Tá bom? É só retocar e tá pronta a nossa rosinha. E aí, a gente vai tá fazendo essa maior aqui agora.
Eu tô fazendo passo a passo, eu espero que vocês estejam gostando. Vai ficar, sim, um vídeo mais longo, mas o intuito é que vocês reproduzam exatamente o que a gente tá fazendo aqui, tá? Mas se você quiser tá fazendo de outra forma, pode ficar à vontade também.